Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o sistema cardiovascular, lembrem-se que na aula passada nós falamos sobre o coração, que é a estrutura responsável por bombear o sangue por uma rede de tubos que vão levar o sangue para todas as áreas do nosso corpo, no caso, os vasos. Os vasos, pessoal, eles são tubos ocos, óbvio, evidente, já que o sangue vai ter que estar sendo transportado por dentro desse tubo, tá? E ele faz parte do sistema circulatório e vai ser responsável por distribuir o oxigênio, nutrientes, hormônios, o que for necessário para todo o corpo. Além de que também é responsável por remover os resíduos metabolismo, resultados dos metabolismos dos nossos tecidos, como, por exemplo, o dióxido de carbono. E nós temos alguns tipos de vasos no nosso corpo. São eles artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Vamos falar sobre cada um deles, tá? As artérias, como nós já conversamos na aula passada, são responsáveis por levar o sangue para fora do corpo, tá? E são estruturas bem resistentes à pressão. As arteríolas são artérias menores, mais finas, tá? E são elas que vão sofrer um afinamento mais delicado ainda para se transformar em capilares, tá? Esses capilares, eles têm um diâmetro bem mais reduzido e é aqui que vai ocorrer a troca de substâncias, onde o oxigênio vai ser deixado, o gás carbono vai ser coletado e vai seguir a sequência de volta para o coração, tá? Vários capilares, que são as menores estruturas, vão se unir e formar as vênulas, tá? Que aqui, a partir daqui, o sangue já começa a retornar para o coração. E aí essas vênulas vão sofrer umas anastomose, vão se unir, resumindo, e vão formar vasos maiores que nós chamamos de veias. Com relação à estrutura geral dos vasos sanguíneos, tá? Eles são compostos por 3 camadas, tá? Os vasos são compostos por 3 camadas. Quais são elas? Túnica adventícia, uma túnica média e uma túnica íntima. Essa túnica adventícia, essa daqui, ó, mais externa, que pode ser chamada até assim também de túnica externa, e ela é formada de tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo vai ser rico em fibras elásticas e fibras de colágeno, tá? A túnica média é a túnica que fica bem no meio mesmo, tá? E ela é formada por tecido muscular liso, certo? Contração involuntária. E a túnica íntima, ou túnica interna, pode ser chamada assim também, é a túnica mais interna que os vasos vão ter. Ela é formada por uma fina camada de epitélio pavimentoso simples, tá? Ou seja, eu tenho uma única camada de células, tá? Uma única camada de células proporcionando a formação dessa túnica íntima aqui. E ela é a única que vai estar presente em todos os trajetos dos vasos. Todos os vasos vão ter uma túnica íntima. Em alguns outros vasos, a túnica adventícia some, em outros, a túnica média é reduzida ou some, tá? Mas em todas, a túnica íntima é a única que está presente, certo? Começando agora a falar de todos os vasos individualmente, vamos começar pelas artérias. Os vasos, como geral, tá? Eles vão diferenciar, as principais características que vai diferenciar os vasos é o diâmetro de cada um deles. Vamos ver com calma, tá? Com relação às artérias, nós temos 2 tipos de artérias. As artérias elásticas e as artérias musculares. As artérias elásticas, elas vão possuir as 3 túnicas e elas são chamadas assim porque na túnica média, que é essa túnica do meio aqui, como nós falamos anteriormente, que ela é rica, né, em fibras musculares lisas, essa túnica média aqui, além das fibras musculares lisas, vamos ter várias fibras elásticas. Olha só, são essas
fibras aqui em azul, representadas em azul aqui nessa imagem, tá? Então, elas são chamadas assim porque aqui nessa túnica média nós temos uma quantidade elevada de fibras elásticas, tá? Por que nós precisamos de fibras elásticas extras em grande quantidade aqui nessa túnica média? Porque essas artérias elásticas, elas vão estar presentes bem na saída do coração, tá? São aquelas primeiras artérias que emergem do coração, como, por exemplo, a artéria aorta e os seus principais ramos, e a tronco pulmonar, que sai lá do ventrículo esquerdo, tá? Então, como elas estão emergindo ali imediatamente do coração, lembrem-se que elas sofrem uma grande pressão, né? Porque o coração está sendo expulso do ventrículo, né? Com muita força, e esse sangue vai sair com uma pressão enorme do coração. E aí essas artérias que estão imediatamente saindo lá dos ventrículos, elas precisam ter essa capacidade de sofrer essa elasticidade, aumentar de tamanho para quando o sangue passar em elevada pressão, certo? E assim que o sangue passa, essas artérias voltam ao tamanho normal. É como um elástico mesmo, tá? Que você estica, o sangue em grande pressão passa e depois ela volta ao tamanho normal. Essas são as artérias elásticas. E as artérias musculares são todas as outras artérias que estão pelo nosso corpo. Por que elas são chamadas assim de musculares? Porque a sua camada, vejam aqui nessa segunda imagem, ó, a sua camada da fibra muscular já é mais normalzinha, tá? Nós temos as fibras musculares comumente encontradas e poucas fibras elásticas, que as fibras elásticas nós vamos precisar mais nessas artérias aqui, tá? Então, a diferença é essa. Nas musculares, a camada média é formada basicamente de músculo liso e poucas fibras musculares. Uma outra estrutura que é bem presente nas artérias, principalmente nas artérias de grande calibre que a gente chama essas artérias maiores, grandes, como a artéria aorta, a tronco pulmonar, que estão saindo ali imediatamente do coração, que são artérias grossas, né? Uma característica dessas artérias é a presença de circulações próprias. Traduzindo, essas artérias, que são vasos sanguíneos, elas têm suas próprias artérias e veias, nutrindo essas artérias. Entenderam? Por que precisa disso? Porque a parede das estruturas desses vasos, elas são bem extensas, ó, são bem grossas. E aí o sangue que está passando aqui pelo meio, em elevada pressão, ele não consegue atravessar e nutrir as paredes desse vaso. Consequentemente, esses vasos poderiam sofrer necrose. Essas células que estão aqui mais distantes poderiam morrer por não estar obtendo o oxigênio que está passando aqui no meio. Então, para isso, essas artérias grandes, elas têm seus próprios vasos. E esses vasos que nutrem essas artérias são chamados de vasa vasorum. Traduzindo do latim, vasos dos vasos. São os vasos que vão nutrir os vasos. Legal, né? É isso, tá? Então, vasa vasorum, traduzindo do latim, vasos dos vasos. São os vasos que vão estar nutrindo essas grandes artérias. Olham só aqui, ó. Tá? Uma artéria de grande calibre, o sangue está passando aqui no meio, tá? Nessa luz, nesse lúmen, tá? O espaço de um vaso é chamado de lúmen ou luz. E aí, esse sangue, esses nutrientes, esse oxigênio que está passando aqui, ele não consegue atravessar toda essa parede grosseira. Tendo isso em vista, as artérias têm, ó, seus próprios vasos que vão ser responsáveis por trazer oxigênio e levar o gás carbônico, nutrientes ou o que for necessário para nutrir esse vaso aqui, tá? São chamados de vasa vasorum. Artérias e veias de grande calibre vão ter vaso vasorum. Já as arteríolas, elas são consideradas assim quando uma artéria tem um diâmetro inferior a 0,5 milímetro, tá? Então, a partir do momento em que uma artéria tem 0,5 milímetro, ela é chamada de arteríola. Trazendo novamente aquela imagem que eu usei anteriormente, para vocês compararem, olha só, uma artéria elástica, de grandes vasos, enorme, tá? Uma artéria muscular com um calibre mais reduzido, e aí vem a arteríola, ó, bem menor que uma artéria normal, tá? A camada adventícia é mais reduzida, a camada média, que é o músculo liso, é mais reduzido, bem como o endotélio também.
E ela é constituída basicamente de fibras musculares. Ela é constituída basicamente pela túnica média. E ela serve para regular o fluxo para o próximo vaso, que são os capilares. Seguindo a ordem, o sangue sai aqui pelas artérias elásticas, que são aqueles grandes vasos que estão saindo imediatamente da base do coração, tá? E aí ele sai numa pressão enorme aqui por essas artérias elásticas. Aí vai percorrendo o corpo todo, passando pelas artérias musculares, que têm um calibre menor, e aí essa pressão já vai reduzindo, não é mais a mesma pressão quando o sangue saiu imediatamente lá do coração. E quando chega aqui na arteríola, essa pressão já é bem mais reduzida, já é quando está quase chegando lá no capilar. Eu não posso mais ter uma pressão enorme chegando próximo ao capilar, que é onde vai ocorrer a troca gasosa. O sangue tem que passar mais devagarinho por lá para que as trocas gasosas ocorram perfeitamente. E aí nós já partimos para falar dos capilares. Vejam nessa imagem aqui, ó, quando comparada com uma artéria muscular normal. Percebam que a parede de um capilar é muito fina, constituída por uma única camada de células epiteliais pavimentosas, ó, umas célulazinhas mais achatadas, tá? Uma única camada dessas células, recobertas por uma fina camada de tecido conjuntivo que nós chamamos de lâmina basal, de tão fina que é, tá? E aqui é apenas a túnica íntima, o endotélio. Tá? Lembram-se dessa divisão aqui que nós falamos das paredes dos vasos, que a túnica íntima é essa mais interna aqui, que é a única que vai estar presente em todos os vasos. Então, está presente lá nas artérias elásticas, presente nas artérias musculares, e aí essas paredes, a partir do momento em que os vasos vão reduzindo o seu calibre, vai se afastando do coração, essa camada adventícia vai sumindo, a camada média vai sumindo, até ficar só a túnica íntima, formando os capilares, tá? E é aqui que vai ocorrer a troca gasosa no nosso corpo, certo? Por que esses vasos, né, eles precisam ter essa estrutura aqui? Porque vocês têm que concordar comigo que se eu chegasse a uma determinada região do meu tecido, o sangue tivesse que fazer uma troca com o tecido de oxigênio e gás carbônico, uma artéria dessa grossura bem que não ia permitir isso, tá? O oxigênio, olha, ia ter que atravessar muitas paredes para poder realizar essa troca aqui com o meio externo. Então, a troca ela é realizada aqui no capilar, onde tem só uma camada das camadas lá, né, que é a túnica íntima, e ainda entre essas células aqui, nessa única camada, ela possui algumas especificações que garantem mais ainda que ocorra as trocas gasosas, como, por exemplo, a presença de fenestrações, a presença de fenestras. O que é isso? Espaços entre uma célula e outra, tá? Então, provavelmente tem um espacinho entre essa célula e outra, tem outros mecanismos também. Mas, basicamente, são as fenestrações, que são os espaços entre uma célula e outra, que permite a saída do oxigênio, a entrada do gás carbônico, a saída de nutrientes, a coleta de substâncias tóxicas, resultado do metabolismo dos tecidos, como o gás carbônico, por exemplo, tá? Então, é aqui nessa fina camada onde ocorrem as trocas. E elas são os vasos mais numerosos por toda a superfície do nosso corpo. Depois que ocorreu essa troca de substâncias aqui nos tecidos, certo? Esses capilares, eles começam a se unir e voltam a formar aquelas estruturas das outras paredes do vaso. Começa a aparecer aqui uma camada adventícia, novamente depois vai aparecendo a camada média e vai tendo aquela conformação de vasos anteriores que nós já conversamos, certo? Então, esses capilares aqui vão se unindo e formando uma estruturazinha um pouco mais grossa, falando assim, que nós chamaremos de vênulas, tá? Que nos capilares ocorreu a troca gasosa, agora vai começar a vir só gás carbônico para retornar para o coração. E aqui vai formando as vênulas. As túnicas são finas, assim como as arteríolas, certo? E aí essas vênulas, elas vão sofrer uma anastomose, vão se juntar para formar veias maiores,
tá? Que já é basicamente a veia com todas as suas túnicas, a túnica adventícia, a túnica média, né, que é formada de tecido muscular liso, o endotélio, que é a túnica íntima, tá? Já forma aqui basicamente a veia, que vai levar o sangue de volta para o coração, certo? Já essas veias, como eu falei, elas já possuem as mesmas camadas de uma artéria, já tem a túnica adventícia, a túnica muscular, o endotélio, que é a túnica íntima, certo? Só que ela vai ter uma diferença das artérias. Enquanto lá nas artérias, eu mostrei para vocês que tem uma camada média bem grosseira, né? Aquela camada de músculo liso bem grosseiro. Aqui nas veias, essa camada muscular ela vai ser mais reduzida, não vai ser tão grosseira como lá nas artérias, tá? Quem vai ser mais grossinho aqui vai ser a túnica adventícia, que é aquela porção de tecido conjuntivo. Por que essa diferença? Porque as veias, elas não sofrem tanta pressão como as artérias, e elas não têm a capacidade de pulsar como as artérias pulsam. Vou explicar. Lembram-se que o coração vai contrair e o sangue vai ser expulso por esses vasos, né? Logo, eles vão sair pelas artérias. Então, as artérias, ela tem a camada muscular mais grossa e elas, músculo liso, mais grosseiro, e ele vai continuar se contraindo, mantendo essa pressão para expulsar o sangue, né? E fazer com que ele chegue a todas as estruturas do nosso corpo, desde o coração, a ponta dos nossos dedos, das mãos e dos pés, até a cabeça, para irrigar os fios de cabelo, tá? Então, essas artérias, elas têm pulsação, elas pulsam, tá? Para poder levar esse sangue. Só que quando chega aqui nos capilares, já falei para vocês, essa pulsação ela vai reduzindo até chegar aqui nos capilares, para que o sangue passe aqui pelos capilares numa velocidade menor e as trocas gasosas consigam ocorrer adequadamente, certo? E aí, tendo em vista que essa pressão, essa pulsação foi reduzida, o sangue começa a retornar pelas vênulas e veias. E aqui assim, já não tem mais aquela velocidade, aquela pressão. Então, as veias, elas pulsam minimamente. Ela tem a camada muscular, tem músculo liso, contração involuntária, mas essa pulsação ela é bem reduzida e fraca, certo? E a luz, o lumen desses vasos, eles são maiores, tá? Do que as artérias e tem mais sangue voltando aqui, retornando para o coração. Mais sangue não, como é que eu posso falar? Uma luz maior, né? Então o sangue vai estar passando ali numa quantidade mais tranquila, numa pressão menor. É isso, certo? Essas veias, principalmente as de grande calibre, também possuem vasa vasorum. As que são mais grandes, grossas, elas também precisam ser nutridas, porque o sangue não atravessa as paredes para nutrir as células que estão aqui mais externamente. Então, elas também têm seus vasas vasorum, tá? E uma característica importante e exclusiva das veias é a presença de uma estrutura que nós chamamos de válvulas, certo? Essas válvulas são projeções da túnica íntima, são projeções do endotélio. Olha só, eu tenho um endotélio aqui, aí algumas células sofrem uma projeção e adentram para a luz, para o lúmen do vaso, formando essa estrutura aqui que nós chamamos de válvula. Qual a importância dessa estrutura nas veias? A importância é garantir o fluxo unidirecional do sangue em direção ao coração, certo? Porque eu falei para vocês que o quê? Aqui vai ter as trocas gasosas, aí o sangue vem pelas vênulas e vai para as veias e tem que voltar para o coração. Mas eu também falei que essas veias têm uma camada de tecido muscular mais reduzida, então ela não pulsa tanto quanto as artérias. Mas esse sangue ele precisa ser levado para o coração, de alguma forma, tá? Então esse sangue vai passando e vai prendendo nessas válvulas e sobe. Sobe mais um pouquinho, prende em válvulas e continua subindo, prende em válvulas e sobe, tá? Então isso garante o fluxo unidirecional em direção ao coração, certo? Olha só nessas imagens aqui. Nós vemos aqui nesse lado direito aqui, olha, a presença das válvulas e o sangue
subindo, aí essas válvulas se fecham, o sangue se prende, não volta, não retorna, não sofre refluxo, né? E continua subindo em direção ao coração, certo? Essas válvulas, elas estão presentes na sua grande maioria, principalmente nas veias dos membros inferiores. Por quê? Porque são os membros que estão mais distantes do coração, tá? Imagina, o sangue pulsou até o nosso pé, irrigou ali o nosso pé, mas esse sangue tem que voltar. Então, olha só, ele vai ter que lutar contra a gravidade e uma distância bem grande para chegar até o coração. Então, essas veias que estão aqui nos membros inferiores, eles têm uma maior quantidade de válvulas para que o sangue suba, consiga, né, subir de volta ao coração. Quando ocorre um processo inflamatório, ou por questões genéticas, ou por malformação congênita, essas válvulas podem ser defeituosas. Tem pessoas que têm uma condição genética, né, uma predisposição maior a terem essas questões aqui. Essas veias, elas sofrem alterações e não funcionam perfeitamente como uma válvula normal, tá? Daí o que acontece? O sangue passa, a válvula não se fecha totalmente, e esse sangue sofre refluxo, volta, retorna. É isso que dá a característica das varizes nas pernas, tá? São válvulas que não estão funcionando muito bem. Daí o sangue acaba se prendendo e se acumulando aqui no membro inferior. Agora nós vamos falar um pouco sobre as circulações, né? Sistêmica e a pulmonar. A pulmonar vai ser só esse slide mesmo, já falando na aula anterior, só para vocês relembrarem quando tiver o slide em mão, tá? Que é aquela historinha, né, de que o sangue drenado de todo o nosso corpo chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito, passa pela artéria tronco-pulmonar, que vai se dividir em artérias pulmonares direita e esquerda, e vai uma para cada coração. Lá no coração, para cada pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? E aí essas artérias pulmonares vão se afinando, né, formando arteríolas, até se afinarem mais a nível de capilares. E aqui nesses capilares, como nós já conversamos, é onde ocorrem as trocas gasosas. E aí, por meio da respiração, que é o que nós vamos ver na próxima aula, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. E aí esses capilares vão se unir, formar as veias pulmonares, que vão desembocar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o maior vaso que nós temos no nosso corpo, que é a artéria aorta, que aí vai para todas as artérias em geral no nosso corpo. E aí vão se reduzindo de tamanho a ponto de formarem arteríolas até a nível de capilares novamente. E aqui nesses capilares, que já estão em todos pelo nosso corpo, todos os tecidos do nosso corpo, ocorre a troca gasosa, né? O sangue deixa o oxigênio nos tecidos e recolhe o gás carbônico após a respiração tecidual. E aí volta o processozinho, formação de vênulas, veias, até desembocarem todas as veias desembocam em algum momento na veia cava superior ou inferior e voltam para o átrio direito. E aí segue o ciclo novamente. Beleza, isso já foi conversado. Vamos focar hoje no circuito sistêmico. Nesse circuito sistêmico, o sangue ele é transportado por todos os tecidos, todos os órgãos do nosso corpo, todo o nosso corpo. Ele vai sofrer respiração em algum momento, tá? Todos os nossos tecidos, as nossas células, certo? E aí o sangue que vem oxigenado lá dos pulmões vai oxigenar todos os nossos tecidos e o gás carbônico recolhido em algum momento vai retornar para o coração para ir para a circulação pulmonar. E todo o circuito sistêmico se inicia na artéria aorta. Todo o circuito sistêmico do nosso corpo se inicia na artéria aorta, aquela artéria grande que sai lá do ventrículo esquerdo. Então, vamos começar falando por ela, tá? A aorta, que é a maior, que inicia todo o circuito sistêmico. Ela é dividida em porção ascendente, arco da aorta e porção descendente. Vamos falar sobre cada uma delas. Então, como eu já falei, é o maior vaso do nosso corpo e todas as artérias vão ser originadas a partir dela.
com exceção da artéria pulmonar, que vocês se lembram, sai lá do ventrículo direito, tá? Que é a circulação pulmonar. Mas, por enquanto, esquece isso, vamos focar na circulação sistêmica. Então, todas as artérias do corpo originadas a partir da artéria aorta. Além disso, ela é dividida em porção torácica e abdominal. Olha só, ela é uma artéria grande, certo? A partir do momento que ela sai aqui do coração, ela tem essa porção considerada torácica e uma porção considerada abdominal. E quando que ela é torácica, quando que ela é abdominal? A partir do momento que ela passa pelo hiato do diafragma, tá? Lembrem-se que nós temos o músculo diafragma aqui, que é o músculo principal da respiração, né? E aí ele tem uma abertura que permite a passagem dessa estrutura. Então, acima do diafragma, artéria torácica, porção torácica da artéria aorta. Abaixo do diafragma, porção abdominal da artéria aorta. E ela ainda vai ser dividida em 7 seções, tá? Que nós vamos chamar de válvula aórtica, aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica e abdominal. Vamos falar sobre cada uma delas. Válvula aórtica é um momento em que são aquelas válvulas semilunares que nós já conversamos quando nós falamos de coração, né? E ela é a abertura do ventrículo esquerdo, certo? Quem conecta aqui o ventrículo esquerdo com a artéria aorta são essas válvulas aórticas, que são válvulas semilunares. Daí nós já partimos para a porção ascendente da aorta, que é essa daqui identificada em verde, ó. Saiu aqui do ventrículo esquerdo, tá? Porção ascendente da aorta. Aqui da porção ascendente, nós vamos ter a origem de 2 artérias, que é a artéria coronária direita e esquerda. Lembrem-se, o coração tem sua circulação própria, tem seus próprios vasos, que são as coronárias que nós já conversamos, né? E as veias para drenarem. Então, essas artérias que vão irrigar o coração, elas se originam aqui da porção ascendente da aorta, que é a artéria coronária direita e esquerda. A direita que vai irrigar o lado direito do coração e a esquerda que vai irrigar o lado esquerdo do coração. O arco aórtico é essa porção em seguida, a aorta descendente. Ela faz uma voltinha assim, parece realmente um arco, tá? E a partir dela vai ser originada o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Pessoal, é isso. A partir de agora, decorebas. Lembra-se que eu falei que na anatomia, em algum momento, a gente ia ter que focar em decorar? É agora, tá? Então, lembre-se, do arco da aorta vai sair o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Primeira dica, sempre que uma artéria tiver um nome tronco, significa que ela vai se bifurcar em algum momento, tá? Lembre-se da tronco pulmonar, que sai aqui do ventrículo direito. Logo, ela se divide em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Aqui no arco da aorta, nós temos o tronco braquiocefálico. Em algum momento ele vai se dividir. Vamos já falar sobre isso. E do seguida do arco da aorta, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Seguindo o rumo aqui do arco da aorta, tá aqui novamente ela, o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. O arco, aqui do arco, né, o tronco braquiocefálico, como eu falei para vocês, tronco, em algum momento ele vai se dividir. Tá aqui, ó, se dividiu, tá? Então, esse tronco ele vai se dividir e dar origem à artéria carótida comum direita e à artéria subclávia direita, tá? São essas mesmas artérias aqui do lado esquerdo, só que ao invés delas emergirem cada uma do arco da aorta, elas saem aqui do tronco e formam a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Essas artérias carótidas, elas vão subir pelo pescoço em direção à cabeça e são responsáveis por irrigar
cabeça e pescoço, certo? Já a artéria subclave, ela vai em direção ao braço. Por enquanto, gravem só isso, que a artéria subclave vai em direção ao braço. Então, a artéria carótida comum esquerda subindo, a artéria carótida comum direita subindo, irrigando cabeça e pescoço. E a artéria subclave esquerda indo em direção ao braço esquerdo e a artéria subclave direita indo em direção ao braço direito. Tá aqui, ó, resumindo, o tronco bracocefálico, né, que saiu aqui, se dividiu em artéria carótida comum direita e a subclávia direita, tá? Tá aqui, ó, tronco bracocefálico, subclávia direita e artéria carótida comum direita. Essa artéria carótida comum direita, ela ainda vai se dividir em artéria carótida interna e externa. A carótida comum esquerda também vai se dividir. As duas. O que uma faz, a outra faz, tá? Então, tá aqui, ó, a artéria carótida comum esquerda, a artéria carótida comum direita. E aí elas se dividem em artéria carótida interna e artéria carótida externa, tá? Vocês têm que entender isso aqui sobre as carótidas. Elas saem lá do arco da aórtica, do arco aórtico, uma diretamente do arco, outra vai ser originada a partir do tronco bracocefálico. Elas vão subir pela cabeça, pelo pescoço em direção à cabeça, desculpe, e vão se dividir em artéria interna e externa, tá? E o que é importante com relação a essas artérias aqui? É que bem aqui nessa subdivisãozinha, ó, antes de se dividir em externa e interna, bem nessa região aqui de divisão, tem a presença de uma estrutura bem importante chamada bulbo carotídeo ou glomo carotídeo, tá? Ou corpo carotídeo, pode ser esses três nomes, glomo, corpo carotídeo ou bulbo carotídeo. Que é essa estruturazinha aqui, que ela é rica em quimiorreceptores, em nociceptores, que elas conseguem detectar a pressão do vaso, a pressão do sangue que está passando por aqui, certo? Então, o sangue vem subindo aqui pela carótida e aí essa estrutura que está aqui, ela consegue perceber se essa pressão está elevada, se está baixa, tá? E a partir disso, por meio de nervos, ela envia informações para o cérebro. Um exemplo bem clássico aqui que eu posso dar para vocês, né, para vocês conseguirem assimilar melhor essa estrutura, é como, por exemplo, apertar, pressionar, causar pressão nessa estrutura aqui do pescoço. Quando uma pessoa tem um pescoço pressionado ali, um enforcamento, algo do tipo, né? Essa estrutura aqui, ela vai entender que a pressão está sendo forte, se vocês pressionarem essa região aqui, né? Entende que a pressão aqui está muito forte, aí ela envia mensagens para o cérebro para reduzir a pressão. Opa, a pressão aqui está muito forte, cérebro, por favor, reduz a pressão, senão vai dar erro, né? Daí o sangue envia uma mensagem para o coração e essa pressão é reduzida. E aí o que acontece? Pode levar a desmaios, né? A pessoa apaga, literalmente, né? Pode cair, sofrer acidentes, enfim. Ou até mesmo morrer, tá? Então, esse corpo carotídeo é uma estrutura bem importante, presente aqui nessas divisões antes da carótida se dividir, né? E ela fica percebendo a pressão que está passando aqui, que está subindo para a estrutura mais importante do nosso corpo, que é o cérebro. Aí eu mostrei para vocês, bem aqui, né, que o tronco bracocefálico origina a artéria carótida comum, que nós já falamos sobre ela, que sobe para irrigar cabeça e pescoço. E origina também a subclávia direita. Já a subclávia esquerda, ela sai diretamente aqui do arco aórtico. E todas vão em direção ao braço. Uma em direção ao braço esquerdo e outra em direção ao braço direito. E a partir da subclávia vão ser originadas todas as artérias que irrigam os membros superiores, tá? Então, a artéria subclávia direita e esquerda. E de acordo com a região, ela muda de nome. Por exemplo, a artéria subclávia saiu aqui, passa aqui nessa região próxima à axila, recebe o nome de artéria axilar, tá?
A partir do momento em que ela passa junto ao braço, já conversamos sobre isso, né? Quase todas as estruturas aqui próximo ao braço têm o sobrenome braquial, tá? Então, ela passa aqui perto do braço, ela recebe o nome de artéria braquial. Nós temos uma mais superficial e uma bem mais profunda, a setinha saiu fora aqui. Essa daqui, ó. Artéria braquial profunda. Essa daqui é menos profunda, tá? Quando chega próximo ao cotovelo, ela subdivide em duas artérias que vão receber o nome de acordo com o osso que elas acompanham. Então, uma segue o rádio, recebe o nome de artéria radial. Outra segue a una, recebe o nome de artéria unar. E vão lá para a mão formar o arco palmar profundo ou superficial, irrigando a mão, né? E até mais profundo aqui, as artérias digitais que irrigam as pontas dos dedos, tá? Mas o que é importante saber? A artéria subclave origina todas as artérias dos membros superiores, axilar, braquial, unar, radial, até lá a palma da mão. Destrinchamos o arco aórtico. Agora nós passamos para a aorta torácica, que é a porção da aorta antes dela atravessar esse músculo aqui da respiração, que é o diafragma, tá? Então, é a porção torácica da aorta. A partir dessa porção torácica vão ser originadas várias artérias importantes para irrigar os órgãos que estão aqui nessa região torácica, certo? Como os brônquios, né? Artérias bronquiais, desculpe. Artérias esofágicas que vão irrigar o esôfago, que é o órgão do sistema digestório, que passa logo próximo aqui. Artérias subcostais, que vão para os músculos subcostais e intercostais. E todos esses outros músculos que estão aqui na região torácica, tá? Então, são as artérias que se originam da aorta torácica. A aorta abdominal é a partir do momento em que ela atravessa aqui esse ato do diafragma, né? Ela atravessa essa região aqui, ela é chamada de porção abdominal da aorta. E aqui, essa artéria, ela vai originar ramos parietais e ramos viscerais, tá? Ramos parietais são artérias frênicas, artérias lombares, artérias sacral, artérias que vão para irrigar aqui ao redor da região do abdômen, tá? E os ramos viscerais são os ramos que vão para órgãos, certo? Como, por exemplo, tem uma estrutura bem importante, que é logo essa inicial aqui, esse vaso inicial, que nós chamamos de tronco celíaco. Esse tronco celíaco, se é um tronco, né? Ele vai se dividir. Então, nós temos o tronco celíaco, que vai originar artérias que vão irrigar o fígado, o estômago e o baço, certo? Temos artérias suprarrenais que vão ser originadas a partir da aorta abdominal para irrigar a glândula suprarrenal, nós já conversamos sobre ela. Artérias mesentéricas que vão irrigar várias partes do intestino. Artérias renais, que vocês devem se lembrar da artéria renal que entra lá pelo hilo do rim para irrigar o rim. E também onde ocorre a formação dos glomérulos, filtração, enfim. Artéria renal. Artérias gonadais, que são essas daqui, ó, que vão irrigar as gônadas, tá? Dependendo do indivíduo. Se for mulher, vão irrigar os ovários. Se for os homens, vão irrigar os testículos. Artérias gonadais, tá? E ainda aqui, ó, essa imagem aqui vai para vocês, né? Para vocês completarem o roteiro posteriormente. E aqui tem todas as artérias que nós já falamos até o momento, né? As origens a partir da aorta, da porção ascendente, o arco, porção torácica e abdominal, tá? Tá focando aqui o tronco celíaco, ó, que vai dar origem à artéria gástrica esquerda, que vai irrigar o estômago, a artéria esplênica, que vai lá para o baço, e a artéria hepática comum, que vai para o fígado, tá? Então, todas elas, as três, são originadas a partir do tronco celíaco. E ainda na porção final da artéria abdominal, ó, tá aqui, finalizando a artéria abdominal, ela vai se bifurcar, ó, dando origem a duas artérias que nós chamamos de
artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda, tá? Lá na região do ilho, ela recebe esses nomes porque estão passando lá próximo ao osso ilho, lá na região da pelve já, tá? Então, artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. Essas artérias, esse pequeno espaço aqui de artéria ilíaca comum, ela vai se bifurcar ainda em artéria ilíaca externa direita e artéria ilíaca interna direita. Do lado esquerdo, artéria comum ilíaca comum esquerda, que se divide em artéria ilíaca interna esquerda e artéria ilíaca externa esquerda. Qual que é a importância da gente saber sobre isso? Primeiro que a artéria ilíaca interna, tanto à direita quanto à esquerda, elas vão irrigar partes das regiões da pelve, mais interna da pelve, tá? Já a artéria externa, ilíaca externa, tanto à direita quanto à esquerda, elas vão originar todas as artérias que irrigam os membros inferiores. Resumindo sobre o que eu falei até agora, se vocês tiverem o slide em mão, vocês leem com calma. E aí nós já passamos aqui para essa parte que eu acabei de falar. Olha, a artéria ilíaca comum, que se divide em artéria ilíaca interna e externa, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, dependendo do lado, recebe o nome, complementa o nome. E aí, a externa, a artéria ilíaca externa, vai originar todas as artérias que irrigam o membro superior. Pessoal, nós estamos falando sobre os principais vasos, certo? Por quê? Porque nós temos inúmeros, milhares de vasos no nosso corpo. Cada um tem nome. Tá? Olha, esse aqui tem um nome, essa estrutura tem um nome, esse vaso tem um nome, esse ramo tem um nome, esse outro raminho aqui tem um nome, tá? E então, todas as artérias, veias do nosso corpo têm nomes, mas nós estamos falando das principais, é impossível a gente ver todas, tá? Enfim, voltando. A artéria ilíaca externa vai originar todos os vasos dos membros inferiores. Opa, voltando, é aqui mesmo ainda. Ou seja, tá aqui a artéria ilíaca comum, né, que se dividiu em externa, né? E aí essa externa, a partir do momento em que ela chega aqui na região do fêmur, ela passa a receber o nome de artéria femoral, tá? Quase tudo que passa aqui próximo ao fêmur tem sobrenome femoral. Lembrem-se de alguns músculos, né? Então, artéria femoral. Essa artéria femoral, pessoal, quando chega bem aqui nessa região, próximo ao músculo adutor magno, vocês se lembram do adutor magno, que é aquele músculo que está lá na região medial da perna? No finalzinho desse músculo, ele tem uma abertura, tem um hiatozinho, uma abertura, tá? No final do tendão do músculo do adutor magno. Aí a artéria femoral, ela vem, atravessa essa abertura no tendão do adutor magno, tá? Atravessa esse tendão e vai lá para a parte de trás da perna. Entenderam? Essa artéria, desculpa, vem aqui pela frente da coxa, desculpa. Vem aqui pela frente da coxa. Chega bem aqui, mais ou menos nessa altura, ela atravessa o hiato do adutor magno e vai lá para a parte de trás da perna. Quando ela vai lá para a parte de trás da perna e passa por trás do joelho, ela é chamada de artéria poplítea, tá? Depois que passou aqui da altura do joelho, essa artéria poplítea vai se dividir, dando origem à artéria tibial anterior e à artéria tibial posterior. Uma que vem pela frente, né? Artéria tibial anterior e outra que vem por trás, artéria tibial posterior. Todas vão descer e originar artérias lá na região do dorso do pé, tá? E por baixo do pé também. E ainda aqui, ó, a partir da artéria tibial, tá? Ainda vai originar um ramo, essa artéria ainda vai originar um ramo que vai lá para a região lateral da perna, próximo à fíbula, para irrigar aquela região ali, aqueles músculos que estão próximos àquela altura. E ela vai ser chamada de artéria fibular, tá? Então, a artéria ilíaca comum
se divide em interna e externa, e a externa vai originar todas as artérias do membro inferior. Principais: artéria femoral, passa para trás do joelho, poplítea, que vai originar tibial anterior, tibial posterior, e ainda um ramo da tibial vai originar a fibular. E todas descem em direção ao pé. E é isso que nós conversamos até agora, pessoal. Foi o sangue partindo do coração em direção a todas as estruturas do nosso corpo, todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Tá? Uma vez que o sangue chegou nessa região, ou deixou o oxigênio, deixou o nutriente, deixou os hormônios, deixou o que for necessário, esse sangue tem que voltar em direção para o coração, lá para o átrio direito. Né? E como que ele volta? Ele vai voltar por meio de formação de vênulas, formação de veias. Tá? Lembre-se daquele sistemazinho que nós falamos lá no início. Daí a gente já pode entrar para falar das veias, principalmente das veias sistêmicas. Então, o que são as veias? É um vaso que vai conduzir o sangue de toda a periferia, todas as regiões do nosso corpo, em direção ao coração. Aqui, no caso da circulação sistêmica, do circuito sistêmico, vocês podem encontrar esses dois nomes, as veias estão sempre carregando sangue desoxigenado, tá? E as artérias, sangue oxigenado. Estamos falando de circulação sistêmica, tá? Já quando vai lá para a circulação pulmonar, já é outra história. A veia, ela traz sangue oxigenado, certo? E as maiores veias do nosso corpo são a veia cava superior e veia cava inferior. Todas as veias do nosso corpo, em algum momento, vão se juntar e ir em direção ou à veia cava superior ou à veia cava inferior e desembocar no átrio direito. Opa, não passa agora. Tá. E geralmente nós temos uma, mas basicamente são duas, né? Ou até 3 veias para cada artéria, certo? Vou voltar aqui nessa imagem. Por exemplo, eu tenho aqui uma artéria femoral. Geralmente eu tenho uma veia femoral voltando junto com ela. Às vezes, se for mais em alguma outra região, pode ser até 2 ou 3 veias acompanhando essa artéria aqui, tá? Porque lembre-se, essas artérias têm pulsação, então elas sozinhas dão de conta de levar o sangue para todo o coração. Ou todo o corpo, desculpa. Mas para drenar, aí tem que ser várias veias aqui, ó. Várias veias por todo o nosso corpo para conseguir, em algum momento, se juntarem e levar o sangue de volta para o coração. Basicamente, todas as artérias do nosso corpo são profundas, estão profundamente ao nosso corpo, nas regiões mais profundas do nosso corpo, certo? Elas sofrem pulsação, então elas têm que estar bem protegidas para, de alguma forma, não serem perfuradas, o sangue extravasar com força e a pessoa acabar por morrer por perda de sangue, né? Então, todas são profundas. Já as veias não. Nós temos algumas profundas e temos veias superficiais também. Então, quando vocês olham aí pelo corpo de vocês, todos esses vasos que vocês veem, conseguem ver macroscopicamente, tocar, são veias superficiais. E tudo que é drenado da cabeça, pescoço, tórax e membros superiores desembocam na veia cava superior. Tudo que é drenado de abdômen e membros inferiores desemboca na veia cava inferior. E todas vão para o átrio direito. Geralmente, as veias, para ficar mais fácil, elas levam os mesmos nomes das artérias que elas acompanham, principalmente as profundas. Já as superficiais podem variar os nomes. Vocês vão ver aqui agora. Com relação à drenagem da cabeça e pescoço, o sangue que as artérias carótidas levaram sangue, né, oxigenando ali cabeça e pescoço, e em algum momento aquele sangue tem que ser drenado. E aí ele começa a ser drenado e vão descer pelas veias jugulares externa e interna. Tá aqui, ó, veia jugular calibrosa, tá? Aí nós temos uma mais interna e temos outra jugular mais externa, né? Então são os grandes vasos que vão estar drenando
o sangue que foi lá para nossa cabeça e pescoço para oxigenar essa região, certo? E as jugulares, o sangue que foi drenado, ele vai descer aqui pelas jugulares, em algum momento vai desembocar na veia subclávia. Olha aí, ó, já recebe o mesmo nome da artéria que a subclávia lá, tá? Então, esses jugulares jogam sangue na veia subclávia. E posteriormente a subclávia, ela vai se juntar com outra parte da jugular, principalmente a jugular interna, vai formar um tronco bracocefálico e desembocar na veia cava superior. Já os membros superiores, nós temos veias profundas e veias superficiais. Aqui nos membros superiores, as veias profundas, elas recebem o mesmo nome das artérias, então fica mais fácil. Temos a artéria axilar, braquial, radial e ulnar. Então, nós temos as veias axilares, braquial, radial e ulnar também. Entendeu? Essas são as veias profundas. Já mais superficialmente, que são essas que nós conseguimos ver, algumas que nós conseguimos ver pelo nosso braço, né? É a cefálica, basílica e cubital mediana. Olha só. Aqui na mão nós temos a formação do arco lá, as artérias chegando e irrigando aqui a mão, né? Aí as veias começam a se formar para drenar esse sangue que chegou aqui, tá? Que são os arcos venosos que estão drenando aqui a mão. Aí esses arcos eles vão se unir, ó, veias menores se unem para formar veias maiores, tá? Aí aqui na região lateral do braço forma a veia cefálica e na região medial forma a veia basílica, tá? E aí vem uma subindo aqui de cada lado do braço, ó. Na região lateral próximo ao rádio, a veia cefálica e próximo à una, aqui na região medial, a veia basílica. E aí elas sobem aqui pelo antebraço, né, em direção ao braço, tá? Aqui tá a cefálica, ó, lateralmente subindo para desembocar em algum momento lá na veia cava superior. E essa veia cubital, a veiazinha que está aqui na região do próximo ao cotovelo, né? Que é onde geralmente ocorre a coleta de sangue. Né? Você precisa fazer uma coleta de sangue, fazer algum exame. Geralmente essa coleta é feita aqui na veia cubital. Pode ser feita aqui nessa outra também, tá? Mas basicamente aqui nessa veia cubital. Com relação aos membros superiores, temos também veias profundas e veias superficiais. As profundas também recebem os mesmos nomes das artérias, tá? Então, nós temos a veia ilíaca externa, temos a veia femoral, veia poplítea, tibial anterior e posterior e veia fibular. Ó, acompanhando aqui a artéria profunda e ajudando a drenar o sangue dos membros inferiores em direção ao coração. E superficialmente nós temos duas importantes veias, que é a safena magna e a safena parva. Olha só, o sangue veio pelas artérias aqui até o finalzinho do nosso pé, tá? E esse sangue precisa ser drenado. Então temos a formação de arcos venosos aqui no pé também. E aí tem a formação das veias profundas e as superficiais. A superficial, primeiro que nós vamos falar é a parva, que é essa daqui, ó. Ela drena a face lateral do pé, ela começa a se formar por mais ou menos nessa região. Aí começa a drenar essa face aqui, lateral do pé e da perna. Tá? Imaginem que aqui é a região medial do pé, mas imaginem que vocês estão vendo isso aqui do outro lado. Tá? Então, ele drena a face lateral do pé e da perna. Já a safena magna, ela drena a face medial da perna, que nós já estamos vendo uma perna na sua face medial, tá? Perna e coxa. Então, a safena magna, ela drena aqui a parte medial do pé, da perna e sobe pela coxa. É a safena magna, grande. É o maior vaso, maior veia que nós temos no nosso corpo, mas maior, né, em extensão. É a safena magna, ela começa desde o pé e sobe até isso aqui próximo da região inguinal. Tá? Então, a safena magna, grande. Lembre-se disso. Região medial do pé, região medial da perna e região medial da coxa.
Não se esqueçam, principalmente aqui nos membros inferiores, essas veias têm a presença de válvulas, que é aquela estrutura que garante o fluxo unidirecional do sangue. Ajuda com que esse sangue que está sendo drenado aqui, ele vença a gravidade, né? E consiga subir de volta até o coração. Resuminho de algumas principais veias, tá? Nós já vimos e falamos por aqui. E para vocês terem ideias de como que caem mais ou menos as questões na prova de vocês, como que pode ser cobrado esse conteúdo. Por exemplo, qual o tipo de vaso sanguíneo responsável pelas trocas gasosas entre o sangue e os tecidos? Vai ser aquele menor vaso, aquele que tem uma única camada, formada apenas pela camada íntima, uma fina camada de endotélio, tá? Então, o que representa, né, os menores vasos mais finos são os capilares. E aqui, qual a principal diferença entre artérias e veias na circulação sistêmica? As artérias transportam sangue oxigenado e as veias transportam sangue rico em CO2. Lembre-se, sempre na circulação sistêmica, as veias carregam sangue desoxigenado e as artérias, sangue oxigenado. Quando vai para a circulação pulmonar, é outra história. Então, prestando atenção. As artérias possuem paredes mais espessas e elásticas que as veias. Falamos sobre isso também. As artérias transportam sangue do coração para os tecidos e as veias transportam sangue dos tecidos para o coração. É isso. Todas as alternativas estão corretas. É isso, pessoal. Não temos prática esse conteúdo, tá? Então, foquem na teoria para realizar a prova teórica de vocês. E se tiver que cair na prática, algo com relação a esse conteúdo, foquem nas estruturas que nós vimos aqui nesse slide. Todo esse slide aqui que eu vou passar para vocês, tá? Que pode ser perguntado. Por exemplo, coloca uma imagenzinha dessa, né? Pergunta qual é essa artéria aqui, braquial, essa daqui, radial, essa daqui, ulnar, tá? Então, é alguma dessas imagens aqui que pode cair na prova prática de vocês. No mais, é isso e até mais.